Olá, vamos dar início à terceira semana do psicólogo, a terceira de 2019, né? A última desse ano, com certeza, né? Não haverá mais nenhuma outra semana como essa. Então, você é meu convidado, eu fico muito feliz que você esteja participando. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você se inscreveu, é porque você se dedicou à sua vida e à sua profissão. E isso por si só já me deixa muito feliz. Vou compartilhar aqui com você a minha gravação para que a gente possa começar nesta atividade. Bom, possível, né, que você não me conheça. Eu sou Eliana Almeida, eu sou psicóloga e neuropsicóloga clínica há 20 anos, mais ou menos, analista corporal, analista comportamental, coach de carreira e negócios e mentora de psicólogos. E é no papel, né, de mentora de psicólogos que eu estou aqui agora, nesse momento que eu vou compartilhar com vocês. Eu sou a idealizadora do Clube do Desenvolvimento. Esse é um segundo grande projeto na minha vida. Na verdade, eu já tenho um projeto anterior, que é o NANAP, que é o Núcleo de Avaliação Neuropsicológica e Acompanhamento Psicoterapêutico. O NANAP já existe aí há 19 anos e de 4, 5 anos para cá eu venho desenvolvendo o projeto do Clube do Desenvolvimento. É um projeto que tem vários programas e o programa Psicólogos Bem-Sucedidos é um deles, né? Então é nesse contexto que você está aqui agora e eu quero que você tire, né, o melhor proveito desse momento. A gente está com esse tema. O tema de que a gente vai falar hoje é as 3 correções de rota que um psicólogo precisa fazer para se tornar bem-sucedido. Nós vamos falar sobre isso, mas deixa eu descompartilhar essa tela para que você possa me ver melhor, né? Para que o vídeo fique melhor posicionado aqui para a gente. Bom, nessa terceira semana do psicólogo, eu vou apresentar para vocês um projeto que eu venho desenvolvendo para psicólogos desde 2016. Eu tenho chamado esse projeto de Psicólogos Bem-Sucedidos e a metodologia que eu uso nele é uma metodologia de metasistêmica. Esse é um conceito que eu não conheço ele de outro lugar. Se ele existir, ótimo, mas eu tenho aplicado esse termo sem ter escutado ele antes e sem ter pesquisado se ele já existia também. Não me ocupei de fazer isso. Então, durante essa semana, no período de 15 a 25 de novembro, você vai ter a oportunidade de assistir comigo 3 aulas de um treinamento online e gratuito, o que é maravilhoso, e com isso eu vou oferecer a você um modo, né, simples e aplicável para que você possa impulsionar a sua carreira e o seu negócio em psicologia. Esse conteúdo não é um conteúdo que você vai encontrar fácil. Eu, por exemplo, nunca vi ao longo desses 20 anos de carreira e depois, ao longo desse vídeo, você vai saber um pouco mais a meu respeito e vai ver que eu já passei um bocado pela vida da psicologia. Então, nunca vi em graduação ou pós-graduação, mas não me assustaria se isso viesse a se constituir um conteúdo, né? Um conhecimento que venha a ser em algum momento aplicado nesse nível de formação continuada, porque esse é um conhecimento que se torna cada vez mais necessário para a sobrevivência das profissões de uma forma mais ampla e da psicologia em particular, que é o que interessa para a gente aqui agora. Esse método foi especialmente desenvolvido para benefício de todos aqueles psicólogos que querem viver da clínica, tá? Ele está sendo utilizado por pessoas comuns para contribuir para o seu posicionamento no mercado de trabalho. A palavra posicionamento não é uma palavra muito comum no mundo da psicologia, mas é bastante comum no mundo do marketing. E, para a gente, o que importa é que, através desse método, eu tenho ajudado as pessoas
a começarem a se destacar no mercado de trabalho, a começarem a se destacar na sua região, a encontrar o seu lugar, né? A conquistar novos clientes e como é justo usufruírem de um retorno financeiro mais compatível com o investimento que elas fazem na vida profissional delas. É uma oportunidade que, de fato, tem mudado a vida de alguns psicólogos e durante essas aulas eu vou te mostrar, né, como é que eu venho desenvolvendo esse método aí ao longo dos últimos 4 anos, tendo aplicado ele na vida de alguns profissionais. Como você sabe, psicólogos não são muito afãs, né, de fazer depoimentos, gravar vídeo, de desenvolver, né, essa parte que é a parte da comunicação visual, a ponto de gravar vídeos para mim falando sobre o programa. Eu tenho alguns vídeos gravados, mas eu tenho muito mais histórias para contar do que vídeos gravados. Então, eu poderia citar o caso, né, de psicólogas que passaram anos longe do mercado de trabalho e que hoje têm conseguido alcançar resultados até inesperados para a sua vida profissional. A exemplo de Silvana Oliveira, que hoje é psicóloga e psicopedagoga, e em breve será neuropsicóloga também. Elisete Maciel, que estava longe do mercado de trabalho e depois do contato com o programa, ela hoje está muito bem sucedida na área de psicologia do envelhecimento, trabalhando com estimulação cognitiva de idosos e também trabalhando, né, com o método ABA para autistas. A psicóloga Micheline Lira, que entrou no programa, assim, já tinha a sua prática clínica, mas depois que entrou, viu a sua vida clínica se potencializar de uma maneira para ela surpreendente. A Vanessa, que está lá na África, eu tenho vários exemplos. Na verdade, eu poderia citar aqui vários deles, e sem dúvida nenhuma, ao longo das 3 aulas que a gente vai ter, eu vou buscando mais desses exemplos para você. Mas são várias histórias de pessoas que hoje vivem da psicologia, né? Que hoje têm na psicologia uma carreira consolidada, um negócio consolidado e estão muito satisfeitas com os resultados que estão colhendo. Essas são apenas algumas histórias das que você vai poder acompanhar, né, ao longo desse treinamento. Eu vou ter o maior prazer de compartilhar algumas delas com você, sobretudo daquelas que tiveram sua vida verdadeiramente transformadas. Eu vou te mostrar como é que você vai conseguir, quais são as possibilidades que você tem, né? E o que é que você precisa fazer para você conseguir se destacar na sua região, se diferenciar da sua concorrência e da grande maioria dos profissionais que não conhecem esse método ainda, que não conhecem nada parecido com isso, e assim tornar o seu negócio único e procurado e desejado pelos seus clientes, sem que você tenha aí que ficar brigando na guerra dos preços do mundo da psicologia. Você vai poder, né, através desse trabalho, isso, na verdade, não é que você vai poder, porque eu não sei o que é que você vai fazer com isso, mas o que é que psicólogos têm feito ao terem contato com o programa para poderem se mostrarem valorizados perante os seus clientes, a ponto dos seus clientes valorizarem, né, a forma e as regras, como funciona o seu espaço de atendimento, usufruírem melhor dos serviços que você presta, pagarem para você em dia, de uma forma justa, de uma forma adequada. Alguns até, né, não é ainda o caso de muitos dos psicólogos, mas no meu caso, por exemplo, os clientes pagam as minhas férias porque eles não querem perder vaga no processo no intervalo entre as férias. Eu não posso, isso aqui não é alguma coisa que a gente vai conversar agora, mas só resumindo, assim, eu não posso fechar o meu ano, por exemplo, no mês de dezembro, sem saber se vou ter clientes ou não no mês de fevereiro, né? Então, alguns clientes garantem o lugar deles
e esses que não garantem, eles estão dizendo para mim que eu posso fazer bom uso do horário que eles usam hoje e que, com isso, eu posso botar novos clientes no lugar. Mas isso normalmente não acontece porque eles saem só de forma programada. Então, via de regra, os que saem em dezembro voltam em fevereiro. E aí eu quero mostrar, né, começar mostrando um pouco para você da minha própria história como psicóloga. Na verdade, não é da minha. Eu quero mostrar para você a história. Eu vou falar sobre a minha vida também, mas eu quero começar mostrando para você a história de Sandra Moura. Sandra Moura foi uma das pessoas que fez parte do programa Psicólogos Bem-Sucedidos e ela me deu o prazer, né, de ter gravado um vídeo sobre a história dela, inclusive um vídeo completo que tem 25 minutos de duração, que conta toda a história dela e que vale a pena ser visto. Mas o que eu vou colocar aqui é um vídeo bem mais curto do que esse, é um recorte que eu fiz só para que você tenha uma ideia, né, do que o programa Psicólogos Bem-Sucedidos pode fazer para você. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com você, para que você possa ver o que é que Sandra, só um segundo, ver aqui o que aconteceu na vida de Sandra. Eu vou compartilhar aqui. E aí eu vou escolher compartilhar também o vídeo. Vamos lá. Vamos ver aqui se dá certo. Esse é o vídeo de Sandra. Vamos ver? Vamos ver junto? Quando eu falo de harmonia, minha gente, parece uma coisa muito pesada, mas era o que eu vivia. Porque eu tinha uma vontade enorme de mudar, mas eu não realizava. Eu ouvia as pessoas dizer do meu potencial, eu sabia do meu potencial, mas eu não conseguia realizar. A psicologia, ela era um sonho muito antigo. E desde quando eu entrei, eu queria fazer clínica. Era a única certeza que eu tinha. A área social nem me passava pela cabeça. Até que veio a formatura e a gente começa na clínica e as coisas às vezes não são como a gente planeja durante a graduação. E aí surgiu uma oportunidade na área social, psicologia social. Foi um tempo bastante difícil. Quando eu entrei lá, eu tive certeza que não era o lugar que eu queria estar, mas era o lugar possível, não era o lugar da psicologia que eu queria. Um dos trabalhos mais fortes de um CRAS é visita domiciliar. E assim eu fui e fiquei durante 5 anos. E sempre nesse desejo de sair, fazia planos, traçava projetos, ideias e não conseguia. Eu não estava trabalhando no lugar que eu gostava. Eu ganhava pouco. Eu disse, até quando eu vou ficar contando historinha pra mim, que tá tudo bem todo final do mês? E aí comecei a pensar o que eu queria pra minha vida. Foi quando eu comecei a pensar em estratégias de mudança. E aí não saía do lugar. Era um movimento de fazer e voltar, planejar e não realizar, que era muito angustiante. Quando eu resolvi procurar o programa Psicólogos Bem-Sucedidos, foi uma decisão muito difícil para mim. Não foi uma decisão que eu tomei da noite pro dia. Eu pensei muito, porque muitas coisas envolvidas. Primeiro, era um preconceito enorme de coach. Eu não acreditava, nem valorizava. Eu achava que psicólogo podia dar muito bem conta disso. Psicólogo procurando coach. Aí depois o nome, né, do programa. Programa Psicólogos Bem-Sucedidos. Confesso que eu pensei, meu Deus, quanta arrogância. Como é que a pessoa vai se intitular psicólogo bem-sucedido? Eu ficava acompanhando de longe, porque nem as lives eu me permitia assistir ao vivo, porque eu tinha um medo enorme de exposição. O que vão achar de mim? Eu procurando coach? Não, de jeito nenhum. Mas só que a situação, por outro lado, estava insustentável, porque eu não conseguia mudar, fazer os meus projetos irem adiante. Mas aí, em um dado momento, eis que surge um workshop, Sonhadores versus Realizadores. O que te impede de alcançar seus objetivos? E aí, contrariando os meus preconceitos, os meus medos de exposição, que eu tinha muito, eu disse, não, mas eu preciso
preciso fazer? Eu preciso descobrir o que me impede de realizar meus objetivos. Eu lembro que numa fala de Eliana lá, ela trouxe a questão do palco. A gente vê o palco do outro, mas a gente não sabe os bastidores como é. E aí eu me dei conta que eu estava querendo palco, eu estava querendo trabalhar na clínica, viver de clínica, mas quais eram os passos que eu tinha para chegar lá? Dentro de algumas atividades que a gente fez, Eliana pediu para a gente elencar o nosso maior objetivo, como é que a gente gostaria de estar no dia 31 de dezembro de 2017. E aí, gente, a gente fez uma atividade, fizemos aí um passo a passo, o que eu segui à risca. E toda a minha mudança, gente, partiu daí, partiu desse dia. Esse workshop, Sonhador versus Realizador, foi um divisor de águas na minha vida. Foi onde tudo começou. A partir desse momento, eu não deixei mais de seguir Eliana. E no final do semestre surgiu o programa Psicólogos Bem-Sucedidos. O programa ia começar no dia 6 de julho. Meu aniversário é dia 7 de julho. E aí, eu resolvi me dar esse presente. Eu entrei no programa Psicólogos Bem-Sucedidos. E uma das propostas para o programa era que eu apresentasse o meu propósito, o meu objetivo, para que pudéssemos trabalhar nisso. E aí, eu tinha um desejo enorme de estar no meu consultório particular. E ele tinha um endereço. Era Agamenon Magalhães, Sobrado Empresarial. Um lugar que eu já namorava há algum tempo. Eu passava na Avenida Agamenon Magalhães, eu olhava para esse empresarial e aí eu ficava imaginando que era o lugar que eu gostaria de ter um consultório. Mas era da ordem do impossível. Não tinha condições financeiras, não tinha nenhuma condição de... Não me imaginava nesse lugar. As coisas foram acontecendo. Teve momentos que eu até imaginei assim, não, acho que é mágica, mas não era. Eu consegui. E eu cheguei nesse lugar. Eu tenho um consultório no Sobrado Empresarial. Eu fiquei muito feliz. Era a realização de um sonho. Sabe quando você passa na avenida, você olha para um lugar, você acha tão distante de você? Quando eu me vi nesse lugar, foi a realização de um sonho. Eu olhava na janela, a Avenida Agamenon, e ficava viajando. Quantas vezes eu sonhei do lado contrário, lá na avenida, olhando para cá. Foi lindo estar nesse lugar. Sair do CRAS foi um ganho inimaginável para mim. Porque quando eu entrei no programa Psicólogos Bem-Sucedidos, eu queria ir para a clínica, para o consultório, mas eu queria continuar no CRAS. E aí dentro do programa, na etapa do autoconhecimento, eu percebi e fui percebendo que eu não pertencia àquele lugar. A partir daí, eu passei a realmente me aceitar como eu sou. A me vestir como eu gosto, a falar como eu gosto, a me comportar como eu gosto, sem me incomodar nem incomodar os outros. Porque durante muito tempo, ser como eu era um incômodo para mim. E como eu pude me libertar disso? Através do programa. A minha caminhada após esse processo é de absoluta realização. Fiz vários workshops, dei entrevistas para a televisão, para o rádio, escrevi em artigos para a revista. Tenho meu trabalho reconhecido, melhorei minha autoimagem, meu autoconhecimento. São tantos ganhos, minha gente, porque minha vida mudou completamente. Eu só posso dizer que eu sou muito grata a Eliana e hoje eu sou uma realizadora, psicóloga bem-sucedida. Sandra Moura Cavalcante, quando ela foi fazer a sua graduação, eu tentei mostrar para ela que ela poderia fazer jornalismo, publicidade, advocacia. Ela já tinha escolhido psicologia. Sendo assim, ela fez o curso de psicologia. Ela foi para o CRAS, ficou 5 anos lá, até que então ela veio para mim e falou que ia participar dos Psicólogos Bem-Sucedidos, com Helena Almeida. Eu, muito incrédulo em relação a isso, eu falei, Sandra, eu acho que isso não vai dar certo não, sabendo que tem dinheiro suficiente, aí tem outras prioridades, mas ela insistentemente fez, contra a minha vontade. Aí fez, voltou em casa contente, aí depois as coisas começaram a acontecer, ou seja, tudo mudou. A Sandra teve muitas conquistas depois desse curso. Ela conseguiu uma sala no Sobrado Empresarial, que era o sonho dela, ela sempre passava lá em frente e imaginava ali com a sala, conseguiu essa sala.
Depois ela conseguiu no Trade Center do Rio Mar uma sala e também conseguiu fazer parte do Metamorfose, que é um espaço com 23 profissionais na área de saúde, especialistas na área de saúde, e mais de 50 funcionários, dedicando integralmente a assistência para a grávida e a sua família. Hoje não há mais resquícios em mim daquela Sandra que iniciou o programa. Já venci muitas crenças, muitos movimentos de boicote. Já estou muito mais atenta às boas oportunidades e ao que não é para mim. E o inimaginável aconteceu. Meu sonho ao entrar no programa era ter um consultório na Avenida Agamenon Magalhães. E hoje, o meu maior sonho é sair dele. Hoje sou muito grata a Eliana Almeida, ao meu marido, aos meus amigos, à minha família e ao programa Psicólogos Bem-Sucedidos e, claro, a mim mesma, por ter me dado aquele presente tão especial de aniversário e por ter me permitido encarar essa jornada. Ai, que bonitinho, né? Eu fico tão emocionada quando eu vejo esse vídeo, porque ele sempre mostra para a gente que a gente pode ser muito mais do que a gente imagina, né? Sempre muito mais do que a gente imagina. Então, só um segundo, deixa eu voltar aqui. Muita coisa aconteceu na vida de Sandra. Sandra, depois disso, já teve trabalho aprovado na Europa para participar. Nossa, a vida dela hoje é só abundância. Esse vídeo, ele representa uma fatia do momento. O projeto Metamorfose aí tinha 23 profissionais, hoje já tem mais de 50, o espaço já está dobrado e muita coisa já aconteceu, né? E é isso. Essa é uma das histórias que a gente tem para contar. Mas eu quero te contar como é que né? Como é que é a minha vida, como é que eu comecei do zero e me tornei uma psicóloga bem-sucedida, referência aqui na minha cidade, né? Eu estou falando com você de Recife, Pernambuco, no campo da psicoterapia, no campo da neuropsicologia clínica, e tendo o reconhecimento e o respeito que todo psicólogo deseja, né? E ter também um fluxo de caixa estável e crescente permanentemente. Então, para contar um pouco da minha história para você, vou abrir meu coração e começar lhe dizendo que, assim, eu poderia ter dado errado, né? Aliás, eu tinha tudo para dar errado, porque eu sou filha única de um casal absolutamente disfuncional, né? Meus pais, ambos com problemas psiquiátricos, na verdade, minha mãe com um problema psiquiátrico muito grave e o meu pai com um problema de alcoolismo, né? E foi nesse cenário que eu cresci, que eu me desenvolvi. As condições financeiras da gente, obviamente, que eram muito ruins, porque eles não conseguiam, eles não tinham funcionalidade suficiente para produzir recurso que fosse satisfatório para o desenvolvimento da gente, para a nossa vida. E ali eu só tinha uma alternativa na vida, que era a alternativa de dar certo. Eu tinha, né, muito desejo, um sonho muito grande de ter filhos, como tenho hoje, 2 filhos que são maravilhosos. E esses 2 filhos eu pretendia que eles pudessem ter uma vida infinitamente melhor do que aquela que era a minha. Mas, em função disso, eu não fiquei, né, no movimento que muitas vezes muitas pessoas fazem de vítima, de se vitimar pela situação, mas eu resolvi tomar a frente das escolhas que eu iria fazer para a minha vida e decidi que eu iria fazer psicologia. Nunca fiz vestibular para outro curso da minha vida, né? Fiz um curso ao vestibular para psicologia, entrei no curso de psicologia com 23 anos,
o que era muito jovem, mas era fora de faixa naquela época, né? Há 25 anos atrás. Hoje a gente tem pessoas que entram no curso com mais idade, mas naquela época não era comum, não. Era raro. A maioria das pessoas era de uma faixa etária bem menor do que aquela. Tanto que uma das coisas que me fez sofrer logo quando entrei no curso foi o fato de que, quando eu comecei a percorrer os corredores da coordenação do curso e ver os convites e os campos de estágio que estavam abertos para psicólogo, me chocou muito que na maioria deles tivesse a informação de que a idade limite para ser estagiário era de 24 anos, e eu tinha 23. Né? Então, como era que eu, entrando no curso com 23 anos, ia ter ali 5 anos e meio de curso pela frente, e quando eu chegasse na época de estagiar, eu já estaria fora de faixa para todos aqueles estágios. Então, aquilo foi uma coisa que me impactou muito negativamente, né? As pessoas diziam que psicologia não dá dinheiro, que quando você entra no curso de psicologia, para você poder usufruir dos resultados do curso, você levaria pelo menos 6 anos. E essas eram coisas que me assustavam muito, porque eu não tinha 6 anos para esperar, né? Eu precisava do retorno da psicologia para já, sobretudo porque eu me casei no começo do meu curso, né? Eu tinha já um namoro de 10 anos de duração, então quando eu entrei no curso de psicologia, eu já estava namorando há 9 anos, e no 10º ano nós casamos, eu engravidei, tive o meu primeiro filho logo no começo do curso. Então, não dava certo para mim a ideia de que eu só iria ter resultados 6 anos depois. Então, isso fez, eu estou contando para você essa história para dizer para você assim, que as dificuldades na minha vida, elas serviram de motor para que eu fizesse com que as coisas dessem certo. E assim foi, né? Tanto que quando eu terminei o meu curso, no ano de 2000, agosto de 2000, eu rapidamente, né, no mesmo ano, me graduei em agosto, e em dezembro eu tive um convite para ser professora de uma faculdade de psicologia e tive aprovação na seleção de mestrado em psicologia. Então, quando eu iniciei o ano de 2001, sim, e também no ano de 2000, em novembro, eu abri o meu consultório de psicologia. Então, quando eu iniciei a minha primeira virada de ano como psicóloga, eu já era professora, já estava no mestrado e já tinha um consultório aberto. E eu comecei a colher muito rapidamente os frutos da minha formação. Eu vejo muitas pessoas falarem sobre dificuldades no mundo da psicologia, e eu sei que ela é verdadeira, mas eu não tenho essas histórias para contar na minha vida, né? Bom, essa é um pouco da minha história. Foi assim que eu entrei para o mundo da clínica e fiz mestrado, e fiz doutorado, e fiz especialização, e fundei o NANAP, que está aqui há tantos anos, né? E a minha vida como psicóloga clínica sempre fluiu muito bem. Fui professora de psicologia durante 14 anos e também coordenadora de curso, mas sobre isso eu vou falar daqui a pouco, porque tem a ver com o próximo tema, né? Agora eu quero, já que eu já me apresentei para você e já apresentei rapidamente um pouco do que é o programa, eu quero dizer do quanto me faz feliz saber que você está aqui comigo, acompanhando esse projeto, porque o simples fato de você estar aqui já me mostra, né? Mostra para mim e mostra para você também que você está buscando fazer diferença na sua vida profissional, que você não quer ser mais um psi no mercado, né? Fazendo mais do mesmo. E que o meu grande desejo é que você seja um psi que alcance os níveis e ajude a transformar não só a sua vida, mas a vida de outras pessoas através do seu trabalho. É isso que eu acho que é a grande missão, né? Quando eu devolvo para o mercado as pessoas, ou quando eu ajudo as pessoas a se inserirem de forma efetiva no mercado de trabalho, na verdade eu estou colocando mais psicólogos à disposição da sociedade, mais psicólogos à disposição das pessoas que precisam dos serviços da psicologia. E você está aqui, mostra, né, que
Você não quer mais que a sua vida profissional seja desvalorizada, que o preço que você cobra seja motivo para o seu cliente correr para a concorrência, ou pelo contrário, eu espero que você também não deseje mais que a sua arma para ganhar da concorrência seja o preço e que você esteja aí sendo conhecido como o psicólogo mais barato, que é a pior forma de marketing que poderia existir. Então, eu estou realmente na torcida para que o fato de que você está aqui agora, que você escolheu fazer parte dessa semana do psicólogo, ter essa oportunidade, assistir esses vídeos, seja de fato alguma coisa que venha a fazer diferença para a sua vida, né? É provável que o que você vai ver aqui nesse vídeo mexa com você, como mexeu comigo e como mexe com todos os psicólogos que de alguma forma passam pelo programa, né? Vai lhe ajudar a levantar alguns questionamentos sobre aspectos que você sempre acreditou, muito provavelmente, como foi comigo, né? Mas pode ser também que isso finalmente possa lhe ajudar, como me ajudou a encontrar respostas melhores para o que você está procurando na sua vida profissional, né? Na verdade, a gente tem no mundo da psicologia realidades muito diferentes, né? Profissionais, alguns ganhando muito bem, outros lutando e ganhando muito menos do que merecem ganhar, sem contar aqueles que são lançados para fora do mercado, né? Que nunca entraram, na verdade, e que aí terminam abandonando os seus sonhos de se tornarem psicólogos, tá? Se essas coisas todas que eu acabei de falar dizem de você, né? Se você realmente tem todos esses anseios que eu acabei de levantar aqui, então você está no lugar certo. E aí você pode estar se perguntando, né? E o que é que você tem na sua vida, ou o que é que você fez com a sua vida que lhe coloca aí na posição de se achar capaz de contribuir comigo como psicólogo, né? Você pode estar se perguntando isso a meu respeito, olhando aí para mim e dizendo o que é que essa mulher tem aí para oferecer para mim. Na verdade, eu tenho alguns anos de experiência, muitos anos de experiência, desde que eu me formei e que eu entrei no mercado de trabalho, eu entrei no mundo da docência, né? Como eu comentei com você há pouco atrás, eu me formei em agosto e em dezembro eu já tinha convite para ser professora universitária. Professora de faculdade, né? Não universidade, professora de faculdade. Algumas depois se tornaram universidade, mas eram faculdades naquela época, há 20 anos atrás. E aí, nos 2 primeiros anos de professora, eu ainda dei aula para pessoas que não eram da psicologia. Mas isso só foi nos 2 primeiros anos, porque durante esse intervalo aí de tempo, de 2 anos de formada, eu já tinha tomado a decisão de que eu só daria aula para psicólogos. Tomei essa decisão radical e segui com ela à risca, né? Até 2014, quando eu pedi demissão de todas as faculdades, mas eu vou falar sobre isso também. Então, eu fui professora de graduação de psicologia durante muitos anos, durante 12 anos. Durante esse período, eu também fui coordenadora de curso. Houve um momento, inclusive, em que eu dava curso em 2 faculdades ao mesmo tempo, né? Eu não me lembro de se isso... Bom, eu nunca vi outra pessoa tendo vivido isso, mas é possível, né? O fato é que eu fui coordenadora de cursos de faculdades concorrentes por 2 anos, o que para mim foi uma honra, porque mostrou para mim que eles conseguiam perceber, os meus empregadores, que eu conseguiria fazer uma concorrência leal nos 2 cursos, né? Mesmo que eles fossem concorrentes entre si. Mas na minha vida fui progredindo, né? Tive a oportunidade de ser representante pernambucana da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. E uma coisa que me fazia sofrer muito era, ao longo desse período, ver
professores dizendo que psicologia não dava dinheiro, e essa não tinha sido a minha experiência. Ao mesmo tempo, como professora, eu via psicólogos maravilhosos, alunos de psicologia maravilhosos, que quando se formavam, não conseguiam no mercado de trabalho um posto ou um lugar que representasse o quão bom eles eram na sala de aula. As festas de colação de grau nas universidades me magoavam, porque eu olhava para aquele mundo de gente se formando e eu ficava me perguntando, meu Deus do céu, para onde essas pessoas vão agora? Porque para o mercado não é, pois o mercado não absorve todas elas. E uma outra coisa era o fato de que eu, quando professora de psicologia, essa foi uma das razões pelas quais em 2014 eu pedi demissão das faculdades que eu dava aula naquela ocasião e resolvi me dedicar exclusivamente ao consultório. E eu fiz isso por duas razões. Uma razão acadêmica era o fato de que eu sentia que o que eu precisava ensinar para os alunos não era o que os alunos deviam aprender, né? O que estava na matriz curricular para eu ensinar eles, eu entendia que não era daquilo que eles precisavam para serem bons profissionais ou para estarem, de fato, efetivamente no mercado de trabalho. E a segunda razão era que as faculdades pagavam muito pouco pela hora, em comparação com o que eu já recebia no meu consultório como valor de hora de atendimento. Então, em 2014, eu decidi pedir demissão e me dedicar exclusivamente ao meu consultório. Essa foi uma decisão que eu tomei lá em 2014. E aí, bom, aquele sacrifício gigante, né, que a gente faz, que eu vi as pessoas fazerem, de investir, de não poder trabalhar durante o curso, de se dedicarem, de ficarem frustrados porque ouviam todo aquele sofrimento lá, aquilo sempre me incomodou muito. Então, era muito comum que eu espontaneamente me dedicasse a orientar os psicólogos, né, e os estudantes de psicologia no modo como eles iriam conduzindo a carreira deles. Isso com base naquilo que eu sabia para a minha própria vida, né? Era usando a minha própria experiência. Só que, quando eu me dediquei exclusivamente para o meu consultório, eu percebi que a minha agenda se lotou em 3 meses, isso foi fato, assim. Em 3 meses, depois de ter pedido demissão, eu estava ganhando já 5 vezes mais do que o que eu ganhava antes. Por quê? Porque o valor da hora era muito baixo, como eu acabei de dizer, pago pelas faculdades, né? Mas eu arrumei um outro problema. Eu arrumei o problema de que eu, de novo, tinha a minha agenda lotada. De novo, eu trabalhava 3 turnos. E, de novo, eu era escrava do tempo que eu vendia para os meus clientes. Cada hora da minha vida era vendida para um cliente diferente. E eu não tinha tempo, não só para não adoecer, eu não tinha tempo para adoecer, eu não podia adoecer, como eu não tinha tempo para lidar com doenças de ninguém da minha família, por exemplo. Se o filho meu ficasse doente e precisasse levar no médico, uma consulta de rotina de dentista virava um buraco na minha agenda e um buraco no meu orçamento. Além do fato de que tirar férias, no sentido de 30 dias de liberdade total, era um terror na minha vida. Eu não conseguia fazer isso, porque os meus clientes, eles simplesmente, nas férias, cada um ia usar o dinheiro da terapia para tomar todos os sorvetes do mundo e eu ficava com um buraco no meu orçamento, isso lá em 2014. Foi aí que eu não suportei mais trabalhar naquela carga, eu era uma empresária muito bem-sucedida, bota aspas aí, você vai entender por quê. Eu era uma empresária muito bem-sucedida, porque eu tinha uma empresa que dava certo, eu tinha um negócio de psicologia que faturava muito bem, mas eu era escrava dele full time. O tempo todo eu estava na escravidão.
E aí foi quando eu decidi que eu não suportava mais aquilo. E aí eu fui fazer, né? Na verdade, eu estava ali. Eu sempre gostei muito de ler e eu comecei a sentir curiosidade de começar a ler sobre personalidades de empresas, né? E ver como é que características aquelas pessoas tinham, até para avaliar se eu fazia ou não fazia o perfil do empresário bem-sucedido, né? E aí comecei a ler sobre essas características e no meio dessas leituras foi uma decepção, porque eu comecei a descobrir que eu não tinha um monte das habilidades que eles falavam, né? Fui pesquisar sobre isso e aí comecei a entrar num mar de conhecimentos que estava completamente fora da minha zona de desenvolvimento próximo, se a gente quiser usar o conceito vigotskiano de aprendizagem aí. Estava bem fora. E aí eu fiz uma autocrítica, de fato, eu não possuía muitas daquelas habilidades, mas não possuía era o menor de todos os problemas. Na verdade, eu não possuía, nem sabia que elas existiam, não estava trabalhando para desenvolvê-las, e se brincasse, eu tinha até preconceito em relação a elas, o que era a pior de todas as coisas. Né? E aí eu fiquei muito mal, e eu descobri que eu não tinha, naquela época, conhecimento suficiente para alcançar os níveis de desenvolvimento que eu tanto almejava. E aí eu resolvi começar a estudar. Minha primeira grande meta naquela época foi liberar uma quinta-feira de tarde, nunca vou esquecer disso. Essa foi uma decisão tomada no ano de 2015, em agosto de 2015, mais precisamente, para você ver como eu lembro desse dia, que foi um dia sofrido. Eu decidi que a minha primeira meta ia ser tirar todos os clientes da quinta-feira à tarde, porque a partir daquele momento eu iria precisar começar a estudar para desenvolver aquelas competências que eu estava descobrindo que eu deveria ter se eu quisesse, né? Alcançar resultados melhores na minha vida profissional. E foi a primeira vez na minha vida que eu estava começando a ver um caminho diferente de tudo aquilo que eu conhecia, né? E olha que eu conhecia muita coisa. Imagina, né, alguém que se dedicava tanto à psicologia, que estudava tanto, que era membro da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, era coordenadora de curso, era professora de psicologia, mas era só o mundo técnico que estava na minha frente. Assim, tinha muita coisa que estava me faltando, muita coisa estava me faltando. Eu não tinha a menor noção de negócios, de visão de empresarial, de gestão, de marketing, de vendas, abominava vendas. Tudo que eu sabia sobre marketing era que a gente não pode fazer marketing, né? Conceitos ligados a atendimento ao cliente, nada disso eu sabia. Eu só sabia das coisas técnicas. Enfim, tudo o que se precisa para tocar um negócio de verdade, mas a gente não dá a devida atenção. Né? Eu brincava de ser empresária, descobri isso, e não foi fácil ter feito essa descoberta. Então, eu comecei a fazer cursos e mentorias, e fiz vários, para desenvolver essas habilidades para a minha própria vida. Fui estudar administração, finanças, vendas, mergulhei de cabeça nesse universo. Mergulhei de cabeça. Só que eu encontrei um problema. É que esses conhecimentos, eles não eram de fácil transposição para o mundo da psicologia. Eles eram conhecimentos que, inclusive, se conflitavam com o que era do mundo da psicologia. Então, essas informações que eram dadas para o mercado de uma maneira genérica não se aplicavam para a gente. E aí foi quando eu precisei fazer todo o processo de adaptação desse conhecimento para o mundo da psicologia. Fui fazendo isso, trabalhando para a área de saúde de uma maneira geral e para o mundo da psicologia em particular. E foi aí que eu fui simplificando esse conhecimento e construindo as bases da mentoria para psicólogos. Só que naquela época eu não vendia
né, para a psicologia, a mentoria. Eu falava de coaching, eu tinha feito, no meio desse caminho, eu fiz uma formação em coaching, aliás, fiz várias, e eu vendia como processos de coaching. Tanto é que Sandra, no vídeo dela, diz que tinha maior preconceito de coaching, né? Porque eu falava, eu vendia como um processo de coaching para psicólogos. E a primeira coisa que eu fiz foi estudar o que era que impedia psicólogos, na verdade, as pessoas de uma maneira geral, o que era que impedia as pessoas de alcançarem os objetivos delas. E isso foi um estudo que durou o ano de 2016 e dura até hoje. Até hoje eu faço pesquisa sobre esse tema e existe esse workshop do qual Sandra falou aí. Ele é normalmente apresentado uma vez por ano. Esse ano de 2019 ainda não aconteceu, mas no ano passado ele foi apresentado, inclusive em palestras fora do estado de Pernambuco, né? Fiz uma palestra sobre ele em São Paulo. Bom, depois disso, trabalhando por 2 anos sozinha para a minha própria vida, foi quando eu simplesmente resolvi abrir o primeiro grupo para psicólogos, do qual Sandra participou. Né? Apliquei essa mentoria em grupo lá em 2017, 7 de julho de 2017, e fiz o meu primeiro grupo. Foi maravilhoso, muita coisa aconteceu, mas quando esse grupo terminou, eu decidi que eu iria parar para estudar de novo. E aí passei mais 6 meses analisando os resultados do grupo 1, aprimorando as coisas, mudando as estratégias, vendo o que tinha funcionado bem e o que podia funcionar melhor. E só um ano depois eu abri a mentoria de 2018. Né? Fiz o segundo grupo de mentoria lá em 2018. E ao final da mentoria de 2018, eu fui e resolvi transpor tudo isso para a mentoria online. Por que para a mentoria online? O treinamento online de psicólogos bem-sucedidos. Porque várias pessoas, né, já tinham feito parte do grupo 1 e já tinha feito parte do grupo 2, uma psicóloga chamada Vanessa Silva, é uma psicóloga que está na África e que provavelmente vai assistir esse vídeo. Vanessa, você é uma querida. Vanessa, lá na África, me inspirou, né, a fazer esse programa para o mundo online como uma forma de fazer com que mais pessoas tivessem acesso, para que as barreiras geográficas não fossem um empecilho. E não só em função de distância. Muita gente trabalha o dia inteiro, não teria tempo de fazer se eu agendasse horário, eu não queria comprometer final de semana, nem das pessoas e nem o meu. Então, eu decidi fazer essas atividades gravadas e deixá-las disponibilizadas para que as pessoas pudessem assistir na hora que elas quisessem, na hora que fosse conveniente para elas. Foi assim que nasceu o treinamento online, tá? Então, eu gravei aqui um videozinho que eu vou compartilhar com você de novo. Esse vídeo ele traz um pouco dessa trajetória, né, que eu fiz aí com esses cursos todos, para mostrar para você também que uma mentoria não nasce de uma ideia que dá na cabeça, né? Não é que eu estou me achando capaz de ajudar psicólogos, não é que eu me ache melhor do que ninguém, é somente que eu decidi na minha vida, e isso tem trazido para mim alegria, para a minha própria vida, e eu decidi compartilhar isso com psicólogos e investir nisso. E aí fiz um monte de cursos, deixa eu compartilhar aqui com você, para que você veja um pouquinho disso. Só um videozinho rápido. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Esse vídeo mostra um pouquinho desse caminho que eu fiz. Olha lá.
Isso, exatamente. Viram? É um, esse é um vídeo que representa um pouco do caminho que eu fiz, né? Cada um desses crachazinhos que você viu aí foram cursos que eu fiz, alguns deles com valores de financeiros bem altos, para me capacitar. E no final aparece ali um troféu que eu ganhei como mentora, né? Um troféu que simboliza a minha capacitação como mentora. Não sou mentora de psicólogos, a mentoria para psicólogo foi uma escolha que eu fiz de 2016 para cá, né? 2016, 17, 18, 19, 4 anos dedicados a isso. E com isso eu conquistei, né, o que eu queria para o meu próprio negócio. Hoje, aquela escrava de horas que um dia sonhou em ter só a quinta-feira livre, hoje eu só atendo, né, eu só trabalho atendendo pessoas, que é o que sustenta a minha vida, em 2 dias por semana. Eu só trabalho na segunda, na quarta, e eu atendo 2 pessoas na sexta, nem considero 1 hora e meia só de dedicação na sexta-feira. Então, são 2 dias de trabalho que hoje eu consigo manter a mesma renda que eu tinha trabalhando todos os turnos, né? Os 15 turnos de uma semana. Hoje eu faturo eles em 6 turnos, né? Que são os 3, que eu trabalho de manhã, de tarde e de noite, né? Na quarta-feira e na segunda-feira. Não tenho problemas de falta, não tenho problemas de atraso, meus clientes não atrasam pagamento, meus clientes me pagam muito bem, eles raramente abandonam o processo. Nada do que se fala no mercado como sendo comum para a maioria dos psicólogos eu vivo na minha vida, e o que eu tenho de feedback deles é que eles são absolutamente satisfeitos com o serviço que eu presto para eles, porque eu me capacito muito para prestar esses serviços, né? O meu investimento em formação é gigante. E você pode aí estar se perguntando que danado de método é esse, né? O que é isso que é o programa Psicólogos Bem-Sucedidos? E eu vou falar para você sobre o programa, sim, sem dúvida nenhuma, mas antes eu preciso fazer o que é a proposta do vídeo de hoje, né? Que eu queria contextualizar para você. Foram necessárias muitas correções de rota para que eu pudesse me tornar psicóloga bem-sucedida e ajudar pessoas a se tornarem psicólogos bem-sucedidos. Mas, para os objetivos desse vídeo, que tem aí a estimativa de duração de aproximadamente 1 hora, só é possível fazer isso trazendo 3 para vocês. Acho que botei uma como bônus a mais ali, mas a expectativa é que a gente tenha 3 correções de rota, né? Essa foi a promessa do vídeo. E pensar, né, como eu pensava antes de fazer essas correções, estava me maltratando muito, eu estava cometendo muito erro, eu estava afetando demais o meu negócio. E esse erro não é cometido só por mim, porque eu era boba e estava vacilando, não. São erros que são ensinados nas universidades. Inclusive, apesar de ter vergonha de dizer isso, alguns dos erros eu mesma ajudei a propagar, né? Como dizer que a gente não podia fazer marketing. Eu acreditei nisso durante muitos anos. Mas você vai ver, né? Eu vou compartilhar com você. Muitos dos erros a gente não tem consciência que a gente está cometendo, e eu tive que ter muita humildade para poder aceitar que a forma como eu estava fazendo não era a melhor forma, mesmo que eu fosse bem-sucedida, porque não é o objetivo desse vídeo aqui, mas uma das coisas que eu trabalho muito no programa é que, dependendo de qual for o seu nível de desenvolvimento, as estratégias são diferentes. Então, para os níveis iniciais de desenvolvimento, eu não cometi erro nenhum. Agora, nenhum não, né? Nenhum não, calma. Eu cometi alguns erros que não foram tão prejudiciais. Mas quando eu decidi que eu queria subir de nível,
Aí ficou muito evidente que eu não ia conseguir de jeito nenhum se eu tivesse mantido a minha mentalidade. E ficou evidente também que existia alguns desses erros que eu já vinha cometendo desde antes, né? Sem ter consciência disso. E aí essa humildade foi necessária. Se você quiser também, né, colher frutos para a sua vida profissional, ter sua agenda digna, com os clientes que você gostaria de ter, ser reconhecido e valorizado no mercado, ser bem pago por isso, talvez você também precise fazer essas correções de rota. Mas isso, de fato, só é você que sabe, né? E eu não sei também o quanto você está disposta ou disposto a fazer esses ajustes na sua forma de pensar. A gente ainda tem muita resistência, muito preconceito para pensar algumas coisas, mas o fato é que tem determinados elementos que, quando a gente não flexibiliza eles, isso impede de que a gente cresça profissionalmente. E é isso que eu quero contribuir para que não aconteça com você, né? Quando a gente quer ter novos clientes, tem muita coisa que a gente precisa fazer. E quando a gente não se dá conta disso, a gente perde a oportunidade. E quando a gente se dá conta que muitos dos erros que estão sendo cometidos somos nós que estamos cometendo, a gente para de reclamar, de colocar a culpa na profissão, de colocar a culpa no Conselho Federal de Psicologia que não dá apoio, de colocar a culpa na sociedade que não valoriza o psicólogo, na cidade que é pequena, no país que é distante, nos coaches que estão roubando o mercado de psicólogos. A gente para de mimimi, de reclamar dos outros e a gente percebe que, de fato, somos nós que não estamos sendo devidamente competentes, né? Então, a concorrência não é a concorrência que é desleal e os pacientes que não te respeitam. São você que muitas vezes não está parando para pensar, né? Será que é que você está fazendo de errado? O que é que nós, como categoria, estamos fazendo de errado? O que é que nós estamos fazendo? Então, para entrar nesse contexto agora da correção das rotas, eu vou mais uma vez compartilhar minha tela com você aqui, para que você possa me acompanhar melhor, né? Deixa só eu botar aqui para que você possa usufruir mais ainda dessa oportunidade. Eu não gosto de ficar compartilhando a tela o tempo inteiro, porque eu fico bem pequenininha ali do lado. E aí eu acho que isso às vezes diminui um pouco a interatividade entre a gente. Ainda que eu possa aumentar um pouquinho aqui esse negócio também, ó. Se não atrapalhar na hora de visualizar o texto, pode ficar maior um pouquinho. Então vamos lá para as correções de rota que um psicólogo precisa fazer, que eu fiz na minha própria vida, tá? Essa foi a maior de todas as coisas que eu aprendi e que fizeram diferença gigante na minha vida. Eu não me canso, né, de dizer e de repetir que essa aprendizagem que está representada aqui foi a minha maior aprendizagem dos últimos anos. A vida toda eu fui dedicadíssima a ser uma profissional de qualidade. Eu investi muito na minha capacitação. Se você quiser procurar o meu currículo Lattes, está lá para você brincar e se divertir com todas as páginas que ele tem, né? Eliana Gomes da Silva Almeida, currículo Lattes, e plataforma Lattes, mais especificamente. Mas, de fato, chegou uma hora que aquele currículo não servia mais de nada. Você vai entender isso. Não é que tudo que eu aprendi ao longo daquele currículo não servia, mas é que eu iria precisar de outras coisas para poder fazer com que a minha vida profissional acontecesse. E aí foi quando eu ouvi isso aqui, né? As habilidades que me trouxeram até aqui não são as mesmas
que vão me levar para o próximo nível. Porrada essa aprendizagem. Foi uma das mais difíceis, porque a vida inteira eu tinha aprendido que para ir para os próximos níveis eu só tinha que desenvolver as mesmas habilidades, desenvolver as habilidades técnicas como psicóloga. E aqui a gente tem, né, deixa eu só puxar um pouquinho aqui, para não ficar em cima do título, as habilidades que me trouxeram até aqui não são as que me levariam para o próximo nível. Bom, qual é a ideia que está contida aqui? O curso de psicologia, ele é um curso basicamente de desenvolvimento ético e técnico. A gente não tem em psicologia conhecimentos ligados ao mundo dos negócios. Não temos. Pelo contrário, a gente aprende em psicologia que esse mundo não é para a gente, né? De uma forma direta ou indireta, nós ouvimos isso. E a gente tende a ter uma sociedade, eu não vou falar só da psicologia, porque isso é uma coisa que representa a sociedade. A gente tem a formação cada vez mais continuada, né? As pessoas cada vez mais valorizando a continuação da educação. Então, nós temos uma verdadeira tradição de cursos de pós-graduação. Uma verdadeira tradição de cultura de fazer especializações. De tal modo que as pessoas hoje, assim, eu acho até engraçado isso, mas é trágico, na verdade, é que as pessoas tenham, assim, coleção de especializações. Sou especialista nisso, 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 nisso. Sou especialista nisso, 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 nisso. Quando alguém diz que é especialista em uma coisa só, como eu, só tenho uma especialização, que é em neuropsicologia clínica, chegar é estranho, é como se eu fosse inferior, porque eu só tenho uma especialização, né? Mas o fato é que especializações técnicas, elas são o começo, mas elas não são começo, meio e fim. Elas são só o começo da história. E se é só o começo, não é pouco não, porque é a base de tudo. Mas é só o começo, tá? É o que o seu cliente espera de você como ponto básico do seu processo, né? Ele espera que você seja psicólogo, ele espera que você seja capaz de contribuir com a vida dele, com base naquilo que você estudou na vida, se formou, mas não é a sua especialização que vai fazer com que o seu cliente perceba você como um bom profissional, não. O que vai fazer com que ele perceba você como um bom profissional é a atenção e a sua capacidade de ajudar ele, né? Então, aqui a gente tem uma abundância de oferta de formação continuada, os títulos estão cada vez mais valorizados, né, pelos profissionais, mas menos valorizados pelos contratantes. E essa conta não está batendo. Eu não sei qual é a sua experiência, qual é a sua história, mas se você vive nesse planeta e tem alguma afinidade com o mundo acadêmico, por exemplo, você já deve ter escutado falar que hoje em dia as faculdades demitem profissionais quando eles têm níveis altos de titulação. Ou seja, hoje em dia é pior para o profissional ter vários títulos, sobretudo no mundo da docência, né? Então, se os títulos que só eram importantes para o mundo da docência, ou muito antigamente eram valorizados pelos clientes, hoje em dia os clientes não estão valorizando esses títulos, de forma alguma. Eles não se caracterizam mais como um diferencial. Antigamente, eu tenho mestrado e doutorado. Eu e metade da torcida do Flamengo tem. Então, isso não é mais o que caracteriza um profissional qualificado. Eu mesma tenho, se você for olhar no meu currículo, isso é um parêntese, eu tenho 5 anos de doutorado cursado e não tenho título de doutora, porque eu tive um problema grave no cenário familiar, na época de defesa da minha tese, e apesar de ter tirado todas as notas A de um doutorado, ter feito uma qualificação e ter conseguido um estágio para ir para a Suíça,
durante o meu doutorado, eu não tenho título de doutora, porque eu não consegui defender minha tese, tá? Por uma coisa bem particular. Mas, enfim, não se caracteriza como diferencial. Na minha clínica, por exemplo, isso nunca fez falta na vida. Meus clientes não estão nem aí para essa questão curricular. O fato é que o que eles querem é qualidade no atendimento. Se curso técnico e especialização fosse o grande ponto de atração de clientes, a maioria dos psicólogos teriam fila de espera e estariam muito bem remunerados, concorda? Por quê? Porque a maioria deles colecionam especializações. Especializações são ferramentas, não são adereços. A gente está usando como adereço e não como ferramenta. Então, quando o paciente lhe procura, ele não quer lhe ver num pedestal de títulos. Ele quer se ver através do seu cuidado com as dores que ele traz para você. Ele quer lhe ver capaz de ajudá-lo a enfrentar da melhor maneira possível os problemas que eles têm. Inclusive, eu gravei um vídeo, está lá no meu canal do YouTube, sobre isso, né? Por que a gente está tão habituado a ouvir foco na solução e não no problema. Eu gravei um vídeo dizendo que os nossos clientes esperam que nós foquemos no problema e não na solução. Solução é um problema nosso. O problema é o problema dele, que é o que ele quer que a gente preste atenção, né? Então, a gente nunca vai conseguir se diferenciar no mercado fazendo o que todo mundo faz, tendo todos os títulos que todo mundo tem, fazendo como todo mundo está fazendo por aí, tá? Então, essas habilidades que me trouxeram até ali, Eliana, em 2015, com a agenda lotada, ganhando muito bem em psicologia, com clientes que me pagavam muito bem. Se eu queria ir para o próximo nível, o nível da competência técnica tinha me levado até ali. Mas a partir dali, eu não ia conseguir se eu não tivesse aberto os meus olhos para pensar sobre outras coisas. Então, essa foi a primeira grande correção de rota que eu precisei fazer. Foi descobrir que especialização técnica era o começo de tudo, mas não era o meio e o fim. E para isso eu precisava fazer uma outra correção de rota e começar a desenvolver uma visão de negócio. Na minha própria vida, eu tinha uma visão de carreira, mas não uma visão de negócio. Você vai ouvir entender um pouco mais sobre isso aqui. Eu tenho um negócio de psicologia e não apenas uma carreira como psicóloga. Olha só, né? Vou subir aqui para sair de cima do texto. Eu passei 13 anos desenvolvendo a minha carreira de psicologia. O que era que significava isso? Eu passei 13 anos estudando e colando grau. Olha só, colar grau é desenvolvimento de carreira, tá certo? Eu passei 12 anos estudando e colando, ou 13 anos estudando e colando grau. Foi 13, meu Deus. 6 com 5, 11, mais 2, 13, exatamente. 13 anos colando grau. 13 anos formando pessoas para colar em grau. 13 anos sendo professora de pós-graduação, ajudando as pessoas a colarem em grau. A minha mentalidade era mentalidade de carreira de psicologia. Só que, naquela hora lá, eu estava com uma lista gigante de clientes lotando a minha agenda, mas eu precisava de clientes melhor qualificados que pudessem me pagar mais para que eu pudesse trabalhar menos. Como eu falei para você há pouco tempo atrás, poucos minutos atrás, eu fazia 15 turnos, porque eu trabalhava 5 vezes por semana, 3 turnos, de manhã, de tarde e de noite.
E hoje eu trabalho de manhã, de tarde e de noite na segunda e na quarta. Então, eu faço 6 turnos e trabalho um pouquinho na sexta-feira. O resto do tempo eu faço trabalho administrativo, mas sou livre para fazer ele na praia se eu quiser. Tá certo? Então é muito diferente. Eu faço isso em home office, estou com os meus filhos durante muito tempo hoje em dia. Posso levar para médico, posso levar para a escola, posso levar para o balé, posso ficar em casa com eles e é uma maravilha. Graças a Deus eu conquistei isso para a minha vida, né? Mas a maioria dos psicólogos que estão por aí, sobretudo os que entram no programa, parece que a nossa formação é uma formação de carreira. A gente trabalha em cima da lógica da formação de carreira. Só que nós precisamos virar a chave e entender que nós dependemos de cliente. Eu estou falando de psicólogo clínico, tá? Eu não estou falando de psicólogo organizacional, por exemplo, que entra numa organização e vai galgando cargos para ganhar cada vez mais e conquistar novos espaços, não. Estou falando do psicólogo clínico que precisa de cliente na clínica dele, do contrário, a clínica dele vai fechar. Por mais títulos de especialização que ele tenha, não adianta nada você ser excelente tecnicamente e não tem quem aplicar sua técnica. Porque nem na sua família você pode fazer isso, vamos combinar, né? Então, diferente de um fisioterapeuta, se não tiver cliente nenhum, faz na mãe, no filho, no tio, na madrinha, um psicólogo nem isso pode fazer. Se não tiver, guarda no armário mesmo o conhecimento todinho que acumulou, né? Então, é preciso que se tenha clientes. Sem clientes, ninguém consegue sobreviver, né? E eu não ia aguentar do jeito que eu estava, precisando cuidar da minha saúde, inclusive, eu não ia aguentar ter todos aqueles clientes lotados, mas não ter uma visão de desenvolvimento do meu negócio. Não adiantava nada ser maravilhosa, né? Como eu já disse aqui. Se eu não tivesse uma carteira cheia de clientes de uma forma sustentável, daquela que você aguenta por muito tempo, eu não ia conseguir ter um fluxo de caixa estável. E isso, né, alinhado com a mudança que eu tinha feito da correção de rota do tema anterior, eu já entendia que não era o título que me faria boa, era a experiência. Eu queria clientes e mais clientes que me pagassem bem. E nessa época eu ouvi uma frase que me chocou muito. Eu até pensei 500 vezes antes de botar ela aqui para compartilhar com vocês, porque às vezes as pessoas podem interpretar mal o que tem aqui, mas foi o que eu ouvi quando eu ainda era, né? Estava terminando, deixando de ser professora, ainda sou professora hoje de pós-graduação, mas eu ouvi essa frase: quem sabe faz, quem não sabe ensina. Isso me chocou muito, 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 porque eu tinha vivido uma experiência muito ruim no mundo da neuropsicologia, com uma pessoa que tinha um perfil muito acadêmico e estava brigando por uma questão da medicalização da infância, e eu tinha me dado conta de raiva que eu tinha ficado da situação, que de fato ela era uma pessoa com perfil puramente acadêmico, ela não tinha experiência clínica de crianças com TDAH, e ela estava lá defendendo que as crianças não precisavam de medicação. A gente não vai entrar aqui no mérito dessa discussão, mas naquela ocasião eu tinha ficado muito chateada e tinha visto que se ela tivesse contato com as mães e com as escolas das crianças que de fato têm um transtorno de déficit de atenção, ela não abriria a boca dela para dizer que as crianças não precisavam de medicação. E naquela hora eu entendi, eu digo, olha só, né? Ela só ensina sobre isso. Ela está lá na academia falando sobre isso, escrevendo livro e dando palestra. Agora, quem está aqui na clínica com os clientes e com as famílias é que sabe se uma criança precisa ou não precisa de uma medicação, né? Para se adaptar à vida escolar. Mas aí essa frase chocante também chegou dentro desse contexto de que a prática é fundamental, né? Mas você não vai ter a prática se você não tiver cliente. Se você tiver 5 títulos de especialização e não tiver cliente, você não é especialista naquilo que você tem o título de especialização. Caramba, essa foi uma sacada, viu?
Essa foi uma sacada de agora, assim. De fato, você só se torna especialista naquilo que você se especializou se você tiver cliente para lhe ajudar a se especializar. Não é o título e a academia que lhe forma especialista, é a experiência clínica. Então, essa foi a segunda virada, né? A segunda correção de rota que eu fiz. E a terceira, gente, essa eu acho até engraçado, acho bonitinho, mas essa ela é situada no tempo e no espaço, tá? Isso é alguma coisa que é mais recente. Mas durante muitos anos eu tive orgulho de viver por indicação, né? Tive a oportunidade de, como professora, estava na vitrine do ensino, era muito fácil as pessoas quererem me indicar para alguém, e eu estava lá, né? Eu não fazia esforço para ter cliente. Na verdade, nunca fiz e até hoje não faço, tá? Estou falando de cliente da clínica. Se você for olhar aí nas redes sociais, eu até vou mudar isso para 2020, mas se você for me olhar nas redes sociais, você vai ver que eu não fico fazendo campanha da minha prática clínica, porque ela roda sozinha, ela roda por indicação, tá? Mas isso é um erro, sobretudo hoje em dia. Por isso que eu disse que essa é uma correção de rota situada no tempo e no espaço. Cada vez mais as pessoas precisam depender menos de indicação. Por quê? Porque isso é terceirizar o seu marketing. E terceirizar o seu marketing num momento histórico em que a disputa do mercado está muito grande, o mercado está extremamente competitivo e as pessoas não estão tendo clientes nem para elas. Então, quem não tem cliente nem para si, está muito pouco afim de indicar cliente para outra pessoa. Isso é uma realidade, tá? Mas vamos lá pensar um pouco mais sobre essa correção de rota. Bom, tem centenas, né? Eu botei X aí faculdades, até me dispus a pesquisar, mas é muito difícil pesquisar esse número hoje em dia, que eu estou fora da Associação Brasileira de Psicologia, de Ensino de Psicologia, mas existem centenas, né, de faculdades de psicologia no Brasil. E a quantidade de vagas é centena numa faculdade só, né? Aqui em Pernambuco, por exemplo, nós temos 9 faculdades de psicologia, acho que agora a gente já tem 10 ou mais, né? Então, temos 10 faculdades de psicologia, se eu não estiver enganada hoje, essa informação não está mais na ponta da minha língua, mas a gente tem muitas faculdades. Se você pensar que cada uma delas oferece no mínimo 2 entradas para 50 pessoas, são pelo menos 100 vagas ofertadas por cada uma, são pelo menos 1.000 vagas disponibilizadas para psicólogos somente aqui em Pernambuco, tá? Mas a gente tem muito mais por aí. Então, isso faz com que a quantidade de pessoas se formando em psicologia esteja muito grande. E se a gente for pensar no mundo da psicoterapia, eu não quero criar polêmica, e não é polêmica, isso é fato, mas é porque como muita gente desconhece esse fato, muitas vezes a falta de informação sobre o fato faz com que ele vire uma polêmica, mas, por exemplo, psicoterapia não é campo de atuação exclusivo do psicólogo, né? Não existe legislação para regular quem é que é psicoterapeuta, nem no Brasil, nem no mundo. Então, qualquer pessoa pode ser psicoterapeuta. E não pense que eu estou usando o termo errado e que você ouviu na faculdade que as pessoas podem ser terapeutas, mas psicoterapeutas só psicólogos. Isso não está escrito em lugar nenhum, nem no Brasil e nem no mundo. Então, qualquer pessoa pode ser psicoterapeuta e a sociedade está descobrindo isso agora. Nem a psicologia sabe desse direito, mas o mundo dos coaches descobriu isso, tá? E está divulgando aí largamente. Então, o número de atores sociais atuando no campo do bem-estar e da saúde mental é gigante. Então, além da concorrência, a gente já vivia na psicologia uma concorrência interna. Bom, deixa eu voltar um pouco. A gente viveu historicamente uma concorrência entre psicólogos, psicanalistas e psiquiatras.
Mas isso foi muito bem fundamentado. Todos os cursos de psicologia têm pelo menos 2 horas dedicadas a ensinar para as pessoas qual é a diferença entre psicólogo, psiquiatra e psicanalista, botando cada um no seu quadrado e valorizando o papel do psicólogo como agente de transformação da mente humana, né? De promoção de saúde e bem-estar para a mente humana. Só que fora essa disputa, que é uma disputa histórica de classe, existia as disputas dentro da própria psicologia, que eram as disputas de abordagem. Então, no mundo da psicoterapia, as disputas clássicas, né, entre as abordagens humanistas e as abordagens analíticas, né? Depois a gente teve o TCC, a terapia cognitivo-comportamental, que entrou com os 2 pés no mundo da clínica e fez um bocado de barulho e fez um bocado de estrago. E depois a gente tem, fora do mundo da própria psicologia, a gente tem hoje centenas de abordagens que são para a promoção do bem-estar e da saúde mental. Né? Várias, eu não vou citar aqui agora, mas a lista é gigante. E todas elas devidamente legisladas, tá? Não tem ninguém fazendo exercício ilegal da profissão. Então, o mercado está muito competitivo, ele está muito difícil. E você ficar terceirizando o seu marketing é um tiro no seu pé. Não garante a sua sobrevivência. Se você não tiver tempo dedicado para o seu marketing na sua vida profissional, você vai destruir o seu negócio. É preciso que você saiba disso. Na minha própria vida, eu vivi, né, a raiva, e aí tem uma coisa meio que rancorosa disso, de aprender na pele a diferença entre parceria e panela. Né? Eu tinha uma história acadêmica longa, de 13 anos, como eu já tinha comentado com vocês, mas eu nunca quis ser professora universitária. Nunca, até porque eu não conseguiria me sustentar com o salário de professor universitário, né? Pelo menos não no início da carreira. Podia ser que, se eu fizesse carreira e chegasse lá nos níveis de titular, eu conseguisse sobreviver. Mas, para a minha vida, os níveis mais básicos de professor universitário não dariam conta das necessidades financeiras que eu tinha para sustentar a minha família e a minha mãe e ajudar o meu pai, etc, etc, etc. Então, eu nunca quis ser professora universitária, mas eu sempre tive um perfil acadêmico fortíssimo, fortíssimo. Então, eu participava de todos os eventos, participava dos seminários, participava dos congressos, mas nunca conseguia um lugar. Ninguém nunca me convidava para nada. Não tinha uma palestra que eu fosse convidada para dar no mundo acadêmico. Por quê? Porque eu não tinha o apadrinhamento de um guarda-chuva institucional. Eu não tinha nenhuma Universidade Federal de não sei onde para botar do lado do meu nome, nenhuma afiliação institucional para poder ganhar algum espaço no mercado. Isso me fez sofrer muito. Eu descobri que esses congressos, né, que existem por aí, muitas vezes as pessoas que estão lá apresentando não são as pessoas mais qualificadas para apresentar. Né? Dentro do mundo da neuropsicologia mesmo, foi onde eu mais sofri com isso. Eu era uma cá para nós e sem modéstia. Se eu tivesse modéstia agora, seria falsa. Eu era uma excelente neuropsicóloga, mas não ganhava nenhum espaço de palestrar em congresso de neuropsicologia. Por quê? Porque os congressos eram para os orientandos dos professores universitários. Existia ali uma coisa muito interna, né, de quem palestra e quem não palestra. Isso me irritou, me aborreceu, e eu descobri que, de fato, o que existiam não eram parcerias, eram panelas. E eu não poderia ficar dependendo, né, dessas panelas para poder viver, porque eu ia morrer se eu continuasse dependendo delas. E aí eu entendi que eu precisava fazer parcerias, mas essas parcerias teriam que ser fora do mundo universitário e fora do mundo acadêmico, tem que ser no mundo privado, porque até então eu achava que não tinha nada que eu pudesse fazer para ajudar as pessoas a lembrarem que eu existia, né? Eu era invisível, eu era transparente, sobretudo no mundo acadêmico,
depois que eu terminei lá a minha história acadêmica, né? Eu não tinha mais nenhuma linhazinha para dizer que eu fazia parte de alguma instituição. Então, eu entendi que eu não poderia terceirizar o meu marketing, eu teria que fazer o meu próprio caminho. Então, foram essas 3 correções de rota que eu queria compartilhar com vocês, assim, para lembrar, para resumir, a primeira correção de rota é de que as habilidades que me trouxeram até aqui não me levam para o próximo nível, tá certo? Então, eu não vou conseguir ganhar espaço só com especialização. A segunda é essa daqui, de que, cadê? Eu tenho um negócio em psicologia e não uma carreira, eu tinha que ter uma visão de negócio. A primeira foi essa, tá? A de que as habilidades que me trouxeram até aqui não são as mesmas que vão me levar para o próximo nível. A segunda correção de rota foi entender que eu precisava desenvolver uma visão de negócio. E a terceira correção de rota era de que eu não poderia, de jeito nenhum, terceirizar o meu marketing. Essas 3, e aí você deve estar se perguntando, né? Como é que você vai fazer para se destacar no seu mercado agora, né? Como é que você vai fazer? Eu garanto para você que são as coisas que você ainda não pensou e as habilidades que você ainda não desenvolveu que irão lhe ajudar a ocupar o seu lugar no mercado. Você não vai encontrar o caminho das pedras dentro do mundo da psicologia. Você precisa sair dele. Não é você fazendo o que todo mundo faz que você vai conseguir se destacar. Se você tivesse a oportunidade de conversar com as pessoas que estão por aí fazendo ações, você iria descobrir que tem um monte delas que fazem 1000 coisas e não tem resultado nenhum. E o pior é que elas, além de não terem resultados, elas ainda ditam moda, né? Ainda ajudam para que um monte de gente copie. Eu vejo isso com muita clareza nas redes sociais, né? Não é o momento aqui falar sobre redes sociais. Então, aí eu disse para você que ia fazer uma 4ª correção de rota, essa era bônus, porque essa não estava prevista, mas eu não me contive, resolvi colocá-la aqui. Né? O seu maior problema não está na atração dos clientes. Tem muitos psicólogos que acham que todos os problemas da vida dele se resolveriam se ele tivesse mais clientes, tá? E eu garanto para você que não é esse o seu maior problema. O êxito no negócio de psicologia vai requerer atenção a muitos outros aspectos, além da atração de novos clientes. Eu garanto para você que se eu colocar hoje 50 clientes na agenda de muitos psicólogos, é possível que daqui a um semestre eles estejam com o mesmo número de clientes que eles estão hoje. Por quê? Porque depois que um cliente chega para um psicólogo, ele vai precisar lidar com uma série de outros aspectos, além dos técnicos. Eu não estou nem falando da competência, tá? Mas ele vai precisar lidar com uma série de outros pontos. Ele vai precisar ter habilidade para organizar, ele vai precisar psicoeducar o cliente dele para muitos aspectos, como faltas, remarcações, agendamento, né? Definição de horário, preço, faturamento do negócio dele, margem de lucro, como lidar com atraso no pagamento do cliente, como lidar com as férias, se dá ou não dá desconto, qual é a política de desconto, como ele reajusta os preços, ou seja, tem tanta coisa que precisa ser pensada no mundo da clínica que às vezes as pessoas só se preparam para atender bem os clientes e é por isso que elas fracassam como profissionais da psicologia, infelizmente. E aí, a gente precisa ser capaz de identificar os nossos erros, as nossas falhas, quais são os nossos pontos de melhoria e quais são as novas habilidades que a gente precisa desenvolver para que a gente possa evoluir profissionalmente. Entender e aceitar que eu, por exemplo, precisava evoluir foi a forma mais madura que eu encontrei para levar o meu negócio para o próximo nível, né? De uma forma amadora, e olhe que eu era boa no negócio, tá?
mas era amadora. Da forma amadora como eu funcionava, eu jamais conseguiria chegar onde eu cheguei, tá bom? Então, agora eu volto para estar com você em tela cheia. E dividir, né, com você os erros que eu cometia e os erros que muitos outros profissionais também cometem. E eu vou sim falar com você sobre o método Psicólogos Bem-Sucedidos, né, o método que eu aplico no programa. Eu vou te mostrar como é que eu tenho ajudado, não só na minha vida, mas também na vida de outros profissionais da psicologia, mas isso eu vou fazer somente na próxima aula, porque a gente hoje já cumpriu a programação de hoje, que era falar sobre essas correções de rota, ainda com um bônus a mais, de mais uma, né? E eu vou te mostrar, sim, na próxima aula, esse é o tema do nosso próximo encontro, o segredo da meta sistêmica para o ciclo evolutivo do psicólogo bem-sucedido, né? Talvez você nem entenda o tema da palestra. Sugiro que você não falte, mas talvez você nem entenda o título, que torna possível, né, para um psicólogo conseguir o tão sonhado objetivo de viver da psicologia. Então, eu te espero na próxima aula, aula 2, agendada para o dia 18 de novembro. Não perca, se organize, assista. E antes de eu encerrar, eu queria lhe pedir duas coisas. Primeira delas, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo. Ele é tão importante para que eu possa ter uma ideia, né, de qual foi o impacto desse encontro para você, qual é o benefício, quais são as coisas com as quais você concorda ou discorda, né? O que é que você está achando dessa oportunidade que eu estou oferecendo para você de um treinamento online gratuito. Essa área vai ser o nosso canal oficial de comunicação. Eu sei que muitas outras pessoas me têm nas outras redes e às vezes comentam por lá, mas eu queria de verdade pedir para que os comentários fossem concentrados, até para que eu pudesse me programar para tirar 1 hora, 2 horas por dia para vir aqui olhar, ver os comentários que vocês fizeram e me dedicar a responder, né, todos os que forem colocados nesse espaço. E aí você vai estar fazendo parte também, né, dessa comunidade que a gente junta durante esse período dessa semana Psi, de quem quer evoluir na carreira, né? E eu acredito que somente com a valorização de cada um de nós é que a gente consegue crescer como categoria e melhorar, né, o lugar da psicologia no Brasil. E a segunda coisa que eu quero pedir para você é para, se você quiser ser avisado por WhatsApp da próxima aula, sobre a próxima aula, quando ela for liberada, manda um oi para o meu número de celular. Ele é um número comercial, é possível que você se comunique comigo através dele, e aí você vai receber, né, o aviso de que a aula está liberada. E se liga também no e-mail que você usou para fazer o cadastro para participar da semana, porque por lá a gente também vai se comunicar muitas vezes, tá certo? Então eu te vejo na próxima aula. Vou colocar aqui o meu telefone para você, se você não registrou, deixa eu compartilhar aqui rapidinho, para que você veja o meu número e você anote o meu número, tá? Ele está aqui, ó. 81, falo de Recife, Pernambuco, 81 99873 3421, tá certo? E aqui a gente tem também outras redes, eu não sei se você me acompanha por outros lugares. Tem o Instagram Eliana Almeida Oficial, esse tem um pouquinho mais de pessoas, e tem o meu bebê, que é o Instagram do Psicólogos Bem-Sucedidos. Tem poucas pessoas por lá, mas é óbvio que você é bem-vindo. Tem o canal do YouTube, de que eu falei, lá tem o depoimento completo de Sandra, tem o vídeo que eu falei, né, quando eu comentei que o cliente está na expectativa de que você foque no problema. Tem outros vídeos lá também. E tem um site lá que ainda não está devidamente alimentado, mas existe, dá para você ter uma boa noção do que é o Clube do Desenvolvimento através desse site, tá bom? E é isso.
A gente se vê, então, na próxima aula, no dia 18 de novembro, com o segredo da meta sistêmica para o ciclo evolutivo do psicólogo bem-sucedido. Eu espero por você lá, ok? Um beijo grande e até o próximo vídeo.